Olá, aqui é o professor John Linus. Nessa nossa videoaula nós vamos falar de hardwares, apenas de hardware, a parte física do computador. Conceitualmente, tudo que pode ser quebrado, tudo que você pode pegar no computador. Nós iremos falar dos principais hardwares. Lembrando que o sistema computacional é dividido em hardware e software. Nós vamos falar apenas dos hardwares. Principais hardwares do computador. O principal hardware de um computador é o próprio computador, que é o processador, a CPU, a unidade central de processamento. Ela que realiza instruções de programas de computadores para executar a aritmética básica, a lógica e controlar a entrada e saída de dados. Internamente ela faz isso através da ULA, unidade lógica aritmética, e da UC, unidade de controle. Então, CPU é o próprio computador. Processador é o próprio computador. Então, se a gente observar essa imagem aqui, nós temos a entrada de dados. O processador vai processar esses dados e vai nos mostrar as informações. Então, a CPU, ou processador, é o principal hardware de um computador. Mais uma vez, nós temos aqui uma imagem do processador. Entrada de dados, saída. Essa parte verde é a CPU ou processador, como a gente acabou de ver. E aqui nós temos internamente a unidade de controle para receber e enviar dados. E a ULA, que é para fazer as operações lógicas, aritmética e tomada de decisão. Então é muito comum, questão de prova, usar essas letrinhas aqui, sopinha de letra. CPU, unidade central de processamento, é o próprio computador. O C, unidade de controle, fica dentro da CPU. A ULA também fica dentro da CPU. E a unidade central de processamento processa, executa todas as tarefas do computador, através de quem? Da unidade lógica aritmética, que faz os cálculos, toma decisões, cálculos e lógica. E da unidade de controle, que controla a entrada e saída de dados. Muito bem, nós iremos agora falar da placa-mãe. Principal placa do computador. Não é o principal hardware. O principal hardware é a CPU, o processador. Mas a principal placa é a placa-mãe, porque ela serve para conectar todos os outros hardware. Inclusive, a CPU é conectada na placa-mãe. Então, tem uma região aqui na placa-mãe chamada de socket, onde você conecta o processador. Nós iremos falar agora da placa-mãe, a principal placa do computador, onde tudo é conectado. Muito bem. Conectores da placa-mãe. Nós vamos dividir em duas partes, para efeito de estudo. Conectores externos, que ficam fora do gabinete, e conectores internos, onde você tem que abrir o gabinete para poder fazer as conexões. Conectores, barramento, ou como é comumente chamado de portas. Então aqui nós temos as portas físicas. Nós temos aqui um verde, que é para o mouse, o roxinho, que é para o teclado. Você não pode trocar a posição, porque senão não vai funcionar, tá ok? Aqui são chamados de portas PS2, mouse e teclado. Então na ponta do mouse lá do teclado, do cabinho, vai ter as cores para você poder identificar. Em placas mais modernas, você tem a divisão, uma parte é verde e a outra é roxa, de modo que você pode conectar os dois ao mesmo tempo, um de cada vez, é claro. Bem, aqui nós temos um conector com que recebe vários pinos, é chamado de LPT1, também conhecido como porta paralela, para impressoras. Hoje praticamente ninguém usa impressora com esse tipo de conector, mas isso aqui cai em prova de concurso, tá? Então, apesar de não ser comum, cai em provas de concurso, por incrível que pareça. Além desse outro conector aqui embaixo, se você observar, nem existe mais mouse serial, a não ser no museu. Mas em prova de concurso, tanto cai a porta paralela quanto a porta serial. Porta paralela para impressora, chamada de LPT1, a porta serial para mouse, Não existe mais em placas modernas. Bem, hoje praticamente tudo é USB, USB. Então o USB conecta aí vários dispositivos e é plug and play, ou seja, você não precisa desligar o computador para poder ele reconhecer o dispositivo. Esses outros aí, todos eles, tanto o conector PS2 para o mouse e teclado, quanto o LPT1, quanto o porta serial, eles precisam que você faça a conexão com o computador desligado. O USB não precisa, ele é plug and play, Bem, rede. Aqui nós temos uma porta para rede,
Essa entrada aqui é chamada de RJ45, conector RJ45 fêmea. É aqui que entra um cabo, o cabo de rede, que na verdade o nome é cabo par trançado. Então entra aqui o conector macho RJ45 macho, esse aqui é o conector RJ45 fêmea, porta para rede de computadores. E aqui nós temos mais algumas portas USB. E aqui nós temos o kitzinho, né, da placa de som. Muito bem. Olha, nós temos aqui outra placa. Vamos rever aí os conectores, né? Veja aí, PS2, mouse, teclado, porta paralela, né, para impressora, LPT1, porta serial, mouse. Veja que o conector aqui é VGA, então já é uma placa também antiga. VGA, para que é? Para conectar o monitor, não é isso? O data show, por exemplo, saída de vídeo. Bem, aqui nós temos as portas USB, mais portas USB e a porta para rede, que no caso nós temos o conector RJ45 fêmea, onde vai conectar aqui o par trançado, cabo de rede. Muito bem, comumente chamado de cabo de rede, mas é cabo par trançado. Aqui nós temos um conjunto, né, para o áudio, saída de áudio, entrada de áudio, beleza. Observando essa outra placa, nós temos aqui um conector mais moderno, chamado de DVI, não é isso? DVI. Vídeo, VGA quer dizer o que? Vídeo gráfico array, né? E o DVI, que já é mais moderno, é Digital Visual Interface. Isso aqui já é mais moderno, né? Os monitores modernos já trabalham com isso aqui. Aí nós temos o mais moderno ainda, que é o HDMI, né? HDMI hoje o padrão quase tudo é HDMI, High Definition Multimedia Interface. Aqui nós temos ainda as portas USB 4, né, 6, e temos esse conector SATA. Isso aqui é para você conectar um HD externo. Então lá internamente também tem um SATA, esse aqui é o externo. E aqui nós temos a tradicional áudio, né, com uma saída diferente, S/P DIF óptica, ou seja, isso aqui para gravação de som, né, um padrão que não é muito comum em computadores, então para gravação de som, tranquilo? Também conhecido como Sony Philips. Bem, já falamos dos conectores externos e agora vamos para os conectores internos. Ó, se você observar aqui, soquete do processador. Então isso aqui cai em prova de concurso. É aqui que fica o processador. E tem uma alavancazinha aqui, você levanta essa tampa, coloca o processador dentro, fecha a alavancazinha. Muito bem, fica aí o processador. Se você pegar uma placa de celular, ele vem soldado aqui, mas é praticamente o mesmo princípio, tá? Tem um local lá do processador. Bem, aqui nós temos os slots para memória, os pentezinhos de memória do computador. Ficam aqui conectados, tranquilo? Muito boa essa placa aqui para a gente explicar. Aquilo que eu mostrei, fica aqui, né? Ó, que é o painel traseiro, onde você viu lá os conectores que eu mostrei, conectores externos, certo? Conector P4, o que será esse conector P4? Olha, aqui em cima do processador fica um dissipador de calor de metal e um ventiladorzinho que é chamado de cooler. E para esse cooler girar, ele é conectado com um cabo aqui no conector P4, tá certo? Bem, isso não é muito comum cobrar em concurso, tá certo? Mas vamos lá. Vou falar aqui desses slots aqui, esses dois, ó. Esses dois slots, chamados de PCI, isso aqui é antigo, cara, mas ainda hoje os caras utilizam. Por quê? Ele é chamado de slot de expansão. Porque se você quiser conectar aqui uma placa de rede wireless, você vai ter que vir aqui nesse slot de expansão e colocar a placa de rede wireless. Claro, se ela não for USB, né? As placas mais antigas. Tá certo? Aqui praticamente tudo que você queria expandir no computador era feito aqui nesses slots, chamado de slot PCI. Ele é padrão. Quem seria o substituto dele? O USB. Mas ele era o slot padrão para expansão, ok? Bem, se você olhar aqui, ó, nós temos uma placa de um conector de cor diferente. Geralmente esse conector de cor diferente você usa para conectar aí uma placa de vídeo, para melhorar o vídeo do seu computador. É o caso, por exemplo, de quem usa jogos, né? Vai trocar, não quer usar aquela placa tradicional lá que vem por padrão. Ele
compra uma plaquinha, conecta aqui para poder jogar, né? Melhorar o gráfico, certo? Aqui nós temos o conector da fonte. No final da aula eu vou mostrar onde é que a fonte é conectada aqui no conector da fonte. Esse aqui. Esses dois aqui já nem existem mais em placas modernas. Conector IDE aqui eu vou conectar o HD, o drive de DVD, CD, sei lá. Era conectado aqui. Hoje tudo é feito via conexão SATA, né? Então os HD modernos estão conectados via SATA. Aqui nós temos uma bateria, né? Então o conector da bateria para manter o sincronismo lá do relógio do computador, né? Para manter as configurações da placa-mãe, não é isso? Muito bem, bateria. Legal? Então vamos lá. Soquete do processador. Aqui o P4 é para ligar o cooler que fica em cima do processador para resfriar. Aquele painel traseiro que é os conectores externos. Aqui para a placa de vídeo. Aqui é slot de expansão. A bateria, né? Aqui os conectores modernos SATA. Aqui conector antigo para HD, o DVD. E aqui a fonte, ó, a fonte. Aqui pentes de memórias, slot de memória. Tranquilo? Pessoal, tá faltando eu falar de duas coisas importantes. Ó, o processador é o próprio computador. Mas é como um diretor numa escola, né? Ele sozinho não pode fazer nada. Então ele precisa dos auxiliares. Quem seriam os auxiliares dele? Essa região bem aqui fica um chip. Essa outra região fica outro chip. Essa aqui fica próximo ao processador, é chamada de ponte norte. Essa que fica mais embaixo, chamada de ponte sul. Então a que fica para cima aqui, próximo do processador, é a ponte norte. E a outra a ponte sul. Então elas são os coordenadores que ajudam o diretor, ou seja, o próprio processador. Então para ajudar o processador nós temos dois chips, que é a ponte norte e a ponte sul. Essa ponte norte cuida aqui dessa região interna, né? Conecta o processador à memória, conecta o processador à placa de vídeo, tá certo? Todo dispositivo que é rápido está conectado à ponte norte. E a ponte sul faz o quê? Ah, essa aqui está preocupada com a parte externa, com os conectores externos praticamente, com as saídas, entrada e saída. Quem é entrada e saída? Está preocupado com os conectores externos da placa-mãe, alguma coisa desse tipo. Então, muito bem, aqui uma outra placa, aqui o conector do processador, que é chamado de soquete. Aqui o espaço para as memórias, né? IDE aqui é para colocar o que? Os HDs, tá certo? FFD parece demais com esse aqui, mas é menor. Isso aqui é placa muito antiga, tinha um negócio chamado de disquete, drive de disquete. Então isso aqui nem existe mais, certo? Aí nós temos a ponte norte e a ponte sul. Essa aqui conecta o processador a tudo que é rápido, memória, gráficos, etc. Placa gráfica. E aqui nós temos a ponte sul para entrada e saída, a velha bateria. Aqui nós temos os slot PCI de expansão antigo. Já falei para vocês, né? Ó, essa placa vem com uma placa de vídeo interna, mas se você quiser comprar outra para jogos, você compra uma aqui. No caso aqui é a LGP, também é muito antiga, ok? Certíssimo. A fonte, conector da fonte, tá aqui, ó, conector da fonte. Tudo é sempre muito semelhante. Bem, conectores internos da placa-mãe. Eu já falei da ponte norte e também falei da ponte sul, mas aqui eu fiz uma imagem, né? Faz a comunicação do processador com a memória e em outros casos com barramento de alta velocidade. Foi o que eu disse, memória e placas, processador, memória, placa. Claro que também tem que conectar com a ponte sul. E a ponte sul é responsável por quem? Por entrada e saída. Então se alguma questão de concurso aparecer, você já sabe. Tudo que é rápido é conectado ao processador pela ponte norte, que fica próximo dele. Essa ponte norte também se comunica a ponte sul. E a ponte sul é dispositivo de entrada e saída. Beleza. Conectores da placa-mãe, mesma coisa, né? Slot PCI geralmente é branco, sempre branco. Aqui eu tenho uma placa de quê? De vídeo, né? O que mais? Aqui as memórias. Aqui é o HD. Aqui é a fonte, não é isso? FFD conector de quem? Não existe mais. Do famoso disquete, né? E aqui, ó, moderno. Aqui eu posso ligar vários HDs, DVDs. É o famoso SATA moderno, certo? Alguma dúvida? E não esqueça de duas coisas importantes. Quem são elas?
as pontes norte e ponte sul. Provavelmente a ponte norte fica aqui e a ponte sul deve ficar aqui, ó. São dois chips que auxiliam o processador, certo? Muito bem. Aqui nós temos o que? Mais uma placa, né? Aqui nós temos o conector do mouse ou do teclado PS2, portas USB, que eu já expliquei. Aqui um conector VGA, aqui o conector VDI, o conector para impressora LPT1, também chamado de porta paralela. Aqui novamente USB, aqui o conector Ethernet, né, o RJ45 e o som. Ia esquecendo. Aqui em cima nós temos o sistema de refrigeração, que é um dissipador de calor, e o cooler, que refrigera o processador. E aqui nós temos o cabo de conexão lá naquele P4, certo? Aqui um slot de expansão, lá as memórias conectadas nos seus slots. E aqui nós temos o que mesmo? O SATA, né, para HD e DVD. Gabinete não é CPU. Geralmente quando uma máquina dá pane, o técnico pede para você levar a CPU. E você leva o gabinete com a placa-mãe, processador, memória, fonte. Então gabinete não é CPU. A CPU é o processador. O processador é o próprio computador. Mas no jargão da informática técnica, o técnico acha que você não sabe o que é CPU e pede para você levar logo tudo e chama isso de CPU. Então não esqueça, o gabinete é essa caixa preta que protege a placa-mãe, o processador e a CPU que fica aí dentro. Por isso que ele pede para você levar a CPU. Ok? Então a CPU é o processador e o técnico pede para você levar a CPU e você leva a caixa com tudo, né? Muito bem. Aí nós temos o que? Um gabinete. Nesse gabinete aqui nós temos a fonte, né? Aqui nós temos as entradas e saída de áudio, os portos USB, a porta Ethernet, né, para o cabo para trançado, portas USB. Aqui a entrada VGA para o monitor, porta serial do mouse, né? PS2 mouse teclado. Aqueles slots de expansão lá da placa-mãe, aqueles brancos, quando você conectar qualquer hardware lá, vai aparecer aqui. Então aqui é para expansão, você quebra isso aqui e aqui vai aparecer, por exemplo, uma placa de wireless que fica conectada lá dentro da placa-mãe. E aqui é a famosa porta paralela, né, para impressora, que já falei dela. Fonte de alimentação. Então aqui nós temos uma fonte, o seu conector. Onde é que o conector é conectado na placa-mãe? No conector da fonte, ATX. Então é só pegar e encaixar aqui, não tem erro. Aqui não tem como errar, é anti-burro. Ou seja, só entra de uma maneira, ok? Valeu!